Você já ouviu que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive? E alguém já te disse que você é a soma dos ambientes que você mais vive? A sua casa reflete você e com o tempo você começa a refletir a sua casa. Duas famílias no mesmo prédio, com a mesma planta de apartamento, mas vivem completamente diferente. Por quê? Porque cada casa carrega o estado emocional e espiritual de quem mora nela. Quando a luz é fria, mal pensada, quando não existe ordem, quando a casa não respira nada de natureza, quando as cores brigam entre si e quando não existe nenhum cuidado com os aromas e com o som, o corpo sente isso mesmo antes da sua mente perceber. E o que o corpo sente, ele guarda. Lá em Gênesis 1, antes de qualquer outra coisa, Deus separou a luz das trevas. A luz veio em primeiro porque ela organiza tudo que vem depois dela. O tempo, o ritmo, o descanso. E se a luz da sua casa está desorganizada, provavelmente o seu corpo também. Vou te mostrar aqui os 5 pilares que sustentam a casa que cuida. Pega papel e caneta para já anotar quais são esses pilares. Pilar número 1, a luz. Não é sobre quantidade de luz, é sobre intenção dessa luz. Luz quente e indireta, mais amena, para os períodos noturnos. E uma luz quente também, só que o mais clara e direta para o dia, para o seu corpo entender que à noite precisa começar a entrar em descanso para chegar a hora de dormir e de dia deixar ele mais ativo para os afazeres do dia, do trabalho, da casa, enfim. Nosso corpo segue a luz para ele poder produzir os hormônios necessários para aquela hora do dia. Então, para a noite, ele precisa começar a produzir a melatonina, que é o hormônio que vai fazer você entrar em estado de sono e conseguir dormir. De dia, ele vai produzir os hormônios necessários para o trabalho, para você estar mais ativo mesmo durante o dia. Então, uma lâmpada errada no quarto, com certeza vai sabotar o seu sono. Pilar número 2, ordem. Que tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Aqui eu não estou falando sobre aquela ordem de capa de revista, somente estética, somente o bonito. É claro que o bonito é gostoso de ver, é agradável aos olhos, mas não é sobre isso que a gente conversa aqui na Casa que Cuida. É sobre a mente encontrar o descanso, porque cada coisa está no seu devido lugar. Então, cada ambiente precisa ter o seu propósito e estar ali os móveis, a decoração para aquele ambiente. Nada de estar tudo misturado. Terceiro pilar, natureza. Somos feitos para estar perto da criação e não isolados dela. Uma planta, uma luz natural entrando pela janela, materiais naturais. Isso baixa o nível de estresse do nosso corpo de forma mensurável. Quando você tem esse ambiente mais aconchegante, com materiais naturais, com a luz natural entrando, com a luz artificial bem pensada, o seu corpo já sente ali um relaxamento e um aconchego. Pilar 4, cores.
Cada cor carrega uma frequência emocional. Então, um quarto agitado com tons fortes não ajuda ninguém a dormir. A cor é a terapia silenciosa que a gente não percebe, mas o nosso corpo sente, a nossa mente sente. E quinto e último pilar, aromas e sons. O olfato é o sentido mais ligado à memória e à emoção. Muda o estado de quem entra naquele ambiente antes de qualquer palavra ser dita. Sem cuidar desses pilares, você vive numa casa que cansa em vez de uma casa que restaura. Você chega em casa e não consegue se desligar, o corpo continua agitado, a mente é agitada. Você dorme mal sem saber o porquê. Você sente o peso do ambiente e acha que o peso é só seu. Com os 5 pilares bem pensados, sua casa vira o que ela foi criada para ser, um lugar de restauração, dado por Deus para que seu corpo e alma descansem de verdade. A sua casa não precisa ser perfeita, ela precisa cuidar de você. E isso começa com uma decisão e não com uma reforma. Se você quer entender exatamente onde a sua casa está te cansando, onde ela pode começar a cuidar de você, eu tenho 3 caminhos para te ajudar. Vou deixar aqui na descrição o link para o meu WhatsApp. Me chama lá, pois a gente alinha, eu entendo o seu momento e eu te oferto o melhor produto, porque eu tenho desde uma consultoria rápida de diagnóstico e já te dou o que você pode fazer aí para melhorar o seu ambiente, até um projeto completo para auxiliar de repente numa reforma ou algo assim. Então me chama lá que a gente alinha certinho qual que é o seu momento e qual o melhor serviço eu consigo te ajudar.